Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e nesse vídeo a gente vai falar sobre a função módulo. Primeiro a gente vai entender o que é o módulo e estender isso para uma função, para um conceito de função, e aí vai construir o gráfico e determinar o domínio e imagem da função módulo. Se você gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais novidades. Vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente vai entender o que é o módulo de um número. Então, todo mundo provavelmente já sabe que módulo de 4 é igual a 4. A gente sabe que o módulo transforma qualquer número em positivo. E quando ele é positivo, no caso 4, então o módulo é ele mesmo, né? Mas isso está relacionado com a distância que esse número está da reta real à origem, tá? Então, aqui eu tenho a origem, 0, e aqui eu coloco o ponto 4 na reta real. A distância que ele está do centro, da origem, do 0, é 4. Então, esse é o módulo. Essa distância entre o 0 e o número, que é o módulo de um número, o valor absoluto desse número. Agora, se eu coloco menos 4, isso é igual a 4, porque a gente sabe que o módulo transforma tudo em positivo. Mas isso está associado à distância que o menos 4 está da origem, que também, nesse caso, é 4. Então, de menos 4 até 0, eu sei que tem uma distância de 4. Tá? Por isso que transforma em positivo. Agora que a gente entendeu como é que calcula o módulo de um número, né, que basta transformar ele em positivo, a gente vai estender isso para uma função. Então, a gente sabe que se a gente pegar um valor x e esse valor x for positivo, o módulo dele vai ser ele mesmo. Então, o módulo de x é igual a x se o x for positivo. Um exemplo seria quando x é 4. Se o x é negativo, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? A gente tem um número negativo, então ele é menos 4, menos 3, menos 10, e eu preciso transformar ele em um número positivo. Como é que a gente faz isso matematicamente, tá? Usando regras matemáticas. Observe que se o x é menos 4, se eu fizer módulo de menos 4 e colocar esse sinal de menos aqui na frente do menos 4, que é o valor de x, vai virar mais, porque menos com menos, né, as regrinhas de multiplicação de sinais, a gente tem que é mais. Então, vira que módulo de menos 4 é igual a 4. Então, acrescentar esse menos na frente do x, do valor que a gente está calculando o módulo, quando x é negativo, faz, né, virar positivo o resultado. Ou seja, quando x é negativo, a gente vai usar essa expressão, o módulo de x é igual a menos o valor de x, por causa dessa relação aqui. Menos com o menos é igual ao mais. Agora que a gente entendeu isso, a gente vai juntar isso aqui numa função. A função módulo é uma função que ela é escrita por várias sentenças, porque ela é diferente, né? O comportamento dela é diferente para maior que zero e é diferente para menor que zero. Então, eu preciso escrever ela como duas sentenças. E para isso, a gente coloca essa chave e vai falar o seguinte: x, se x é maior que zero. Menos x, se x é menor que zero. E aí eu tenho a definição da função módulo escrita por essas duas sentenças. Como é que a gente vai construir o domínio? Primeiro, vamos lembrar uma coisa. As duas sentenças aqui, o x e o menos x, elas são funções de primeiro grau. Se não tivesse essa condição de que o x tem que ser positivo ou negativo, eu teria uma função do primeiro grau cujo domínio é todos os reais. Eu posso pensar de uma outra forma. Qualquer número eu posso calcular o módulo. Eu posso calcular o módulo tanto de números positivos quanto de números negativos. Posso calcular módulo de fração, de números irracionais. Então, eu sempre posso calcular o módulo de um número. Significa, então, que o domínio dessa minha função módulo vai ser todos os reais.
E o que a gente espera da imagem? A imagem é aquele valor que vai resultar depois que eu calculo o módulo. Então, quando eu calculei módulo de 4, virou 4. Quando eu calculei módulo de menos 4, virou 4 positivo de novo. A gente sabe que o módulo transforma tudo em positivo. Então, é de se esperar que a imagem, né, a resposta que eu tenho depois que eu calculo o módulo, seja positivo. Então, eu vou ter de 0 a infinito o domínio, a imagem da minha função. Como é que a gente calcula, né? Agora constrói o gráfico para validar realmente que o domínio e a imagem são esses aí. Vou começar montando aqui o plano cartesiano e a gente vai pegar alguns valores de x e vai ver que resposta a gente obtém. Como nossa função ela está escrita com duas sentenças, eu vou trabalhar primeiro com uma e esquecer a outra por enquanto, e depois a gente trabalha com a outra. Então, primeiro eu vou pegar a função f de x igual a x e esquecer a segunda sentença ali que forma a função módulo. E vou trabalhar com essa função, vou construir esse gráfico. A gente sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau, já que essa função aqui é do primeiro grau, ela é uma reta, então basta a gente marcar 2 pontos para determinar essa reta. O primeiro ponto é sempre olhar onde a função corta o eixo y, que é quando a gente substitui x igual a zero. Quando eu jogo x igual a zero, vai ficar zero a resposta da f. Então, o y é zero. Quando o y é zero, a gente tem uma situação onde que o gráfico corta o eixo y e o eixo x no ponto 0, 0. E aí eu preciso jogar mais algum valor de x. Escolhi aqui o x igual a 1 e a resposta que eu tenho é 1. Então, se eu substituo x por 1, dá 1, né? E aí eu tenho o ponto 0, 0 já marcado, tenho o ponto agora 1 e 1 marcado e traço a minha reta. Só que eu tenho uma condição ali na minha função, que é aquela que eu quero desenhar. Ela fala que eu só posso falar de valores positivos quando eu estou trabalhando com essa sentença, quando a função é x. Então, eu preciso eliminar essa parte onde x é negativo, essa parte de baixo, que eu coloquei pontilhado, tá? E no nosso gráfico, ele nem vai aparecer só de 0 a infinito, para x maior do que 0. Essa primeira sentença. A segunda sentença, a gente vai trabalhar só com valores negativos. Então, a gente agora só vai trabalhar com a segunda sentença, quando a função é igual a menos x, e vai desenhar o gráfico. E, de novo, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E aqui, diferente da outra, que era só x, essa aqui vai ter inclinação negativa, por causa do menos. Então, eu pego 2 pontos, 0, 0, tá? Quando eu coloco x igual a 0, o y me torna 0. E quando eu pego x igual a menos 1, o y é 1. Aqui eu poderia ter escolhido qualquer outro valor, mas eu já sei que a condição é x menor que 0. Então, eu já peguei um valor negativo. Tá? Por que eu peguei x0 se x não pode ser 0 pela definição inicial da função módulo? Tá? Esse 0, eu estou pensando só nessa função aqui. Eu sei que é uma reta, então eu posso traçar. Quando a gente traça essa reta e eu faço só a condição de x ser menor que 0, esse valor ali a gente pode representar como uma bolinha aberta para dar ênfase, que chega tão perto do ponto 0, 0, mas não encosta no 0, 0. Só que a nossa função, ela já é validada, ela já dá esse valor, esse ponto 0, 0, pela primeira sentença. Então, aqui fica uma em cima da outra, né? E aí, quando eu traço essa reta, só para valores negativos, eu vou ter essa reta aqui, que deveria continuar para cá. Mas a gente está fazendo uma condição que eu só quero para a parte negativa, né? Para valores negativos de x. Então, eu só tenho essa reta. E a função módulo é essa função mesmo em V. Se a gente tirar agora essas marcações auxiliares, eu consigo ver que a reta é essa parte aqui em verde, em azul, né? E um V faz sempre fazer essa ponta, esse bico aqui.
E é assim que a gente constrói a função módulo. A função módulo é uma composição, uma função escrita por várias sentenças, e cada uma dessas sentenças é uma função do primeiro grau. Então, ela vai ter duas partes que são retas, uma inclinada positivamente e uma inclinada negativamente, uma crescente e outra decrescente. Com isso, então, a gente finaliza aqui esse vídeo. Muito obrigado, boa sorte nos seus estudos e até a próxima!